e que virou era um pó, momento de muita dor, muita comoção, um trabalho notável da Defesa Civil, embora comportando uma ou outra disfunção moral, desvio, mas não foi o padrão. Um momento de muita tristeza para todos nós, porque quando morre uma pessoa, esse é o poema de John Donne, nós também morremos juntos. E quando um acidente como esse toma as proporções que esse tomou, pelas várias características, nós também morremos todos juntos. Esta é uma hora de luto para todos nós, não só para aqueles que perderam amigos ou familiares. Quero convidar os irmãos a se colocarem em pé. O pastor Alcenir vai dirigir agora uma oração a Deus, rogando força para os que sobreviveram, força emocional, força espiritual, para aqueles que perderam parentes, também por aqueles que perderam seus negócios, suas empresas, seus patrimônios, para que Deus conforte e também fortaleça nesta hora. Vamos então orar. Pai amado, nós queremos nos achegar ao Teu trono da graça nesse instante, com um só pensamento, Deus, que é o de te suplicar as Tuas bênçãos sobre aqueles familiares que nesse instante estão chorando a perda dos seus entes queridos. Ó Deus, nós sabemos a dor que cada um sente nesse momento, nesse instante. Também temos a certeza que nenhuma palavra, ó Pai, pode amenizar, pode suavizar esse instante. Por isso nós te suplicamos que Teu Espírito Santo, Pai, possa realizar essa obra que humanamente é impossível. Dar àqueles familiares, aqueles pais que perderam seus filhos, aqueles filhos que perderam seus pais, a tranquilidade, o bálsamo, ó Deus, consolador nesse instante. Que Tu possas enxugar, ó Deus, todas as lágrimas que nesse instante estão sendo derramadas, Deus. Ó Deus, nós não compreendemos as coisas que acontecem nas nossas vidas, mas uma certeza nós temos no nosso coração, de que Tu podes todas as coisas, ó Pai. É por isso que nesse instante, neste momento, nós Te suplicamos e rogamos por aqueles que nesse instante sofrem, Deus, choram, porque estão nessa situação de desamparo, sem saber o porquê das coisas. Que Tu possas realizar ali naqueles corações a obra que tem que ser realizada, Pai. Dá o consolo, dá o conforto que cada um necessita. Amém. Ó Deus, em nome de Jesus, age sobre as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender o Teu propósito para as nossas vidas. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Todos podem, por favor, se assentar. Vamos ouvir agora, então, a música de prelúdio. Vamos continuar nos preparando para o culto que já estamos prestando ao nosso Deus. A terra, Senhor, está cheia da Tua bondade. Ensina-me
os teus decretos. Talvez esse salmo soe paradoxal no contexto da Semana Carioca. No entanto, não é. A terra de fato está cheia da bondade. E um evento como esse se dá ou por um fator, ou talvez muito melhor, por uma conjunção de fatores de desobediência aos decretos de Deus. Não estou dizendo com isso, absolutamente, que seja qualquer ação de Deus de castigo. Não é isso. Estou dizendo que todos os nossos gestos têm consequências. Nesse caso, muito particularmente, nós sabemos ou imaginamos, embora os diagnósticos técnicos não tenham sido feitos ainda, que houve erros. Por isso, o prédio caiu primeiro e depois os outros. Mas isso não quer dizer que a terra não esteja cheia da bondade de Deus. Nós convivemos com uma terra cheia da bondade de Deus, que nós vemos quando cumprimos os seus decretos, e ao mesmo tempo convivemos com os nossos desatinos que provocam fatos como esses ou outros que nós cometemos, tudo com consequências. Um episódio como este, entre outras coisas, nos deve provocar a uma relação melhor nossa com a nossa cidade, do cuidado com a nossa cidade, com o cuidado com o prédio ou a casa onde nós moramos, com o lixo que seguramos nas mãos em lugar de o jogar em qualquer lugar. Claro que podemos tirar muitas lições de um episódio tão triste como este, sem precipitações. Às vezes é fácil nos precipitarmos também e sairmos dizendo coisas aqui e ali. Por isso eu gostei muito de um especialista, dos muitos que andaram falando, em que ele afirmou o seguinte: não foi só um fator, não foi só uma janela que se tirou do lugar, ou um piso que se removeu, ou uma parede que se trocou. Uma coisa dessa sozinha não derruba um prédio. Foi uma conjunção de fatores. Só para a gente, às vezes, não ser simplista demais, mas tirar conclusões para as nossas próprias vidas, os cuidados que devemos ter como homens e mulheres que obedecem aos decretos dos homens, que revelam, em grande parte, os decretos de Deus. Mas a terra está, a si mesmo, cheia da bondade de Deus. Vamos fazer isso juntos? A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Salmo 119, 64. Você sabe o que quer dizer esse ara que está aqui? Talvez alguns não saibam. Ara quer dizer edição da Bíblia feita por Almeida, revista e atualizada no Brasil. Por isso que é ara. Cada um tem um nome para mostrar qual é a versão que se usa, e nós às vezes gostamos de indicar qual a versão. Estamos aqui, como eu disse, para cultuar a Deus. Abraão, nós vemos a sua história extraordinária, vou pregar sobre ela, não sobre o texto que está aqui planejado, nos fala precisamente de que na narrativa que encontramos, Gênesis 11, no final até o começo do 25, que em vários lugares Abraão erigiu um altar ao Senhor. Todo culto que nós prestamos aqui na igreja e em algum outro lugar é um altar que erigimos ao Senhor. Estamos aqui nesta manhã, portanto, para erguer, levantar um altar ao nosso Deus. Estamos aqui para ouvir a voz de Deus. O autor do Apocalipse disse que Jesus é aquele que está à porta e bate. Prossegue o texto: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo ao meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É minha oração que nesta manhã você ouça, porque Deus está falando. Esse não é o problema. Deus fala ainda hoje,
óbvio. Esse não é o problema. O problema é se eu estou ouvindo, ainda hoje. Se eu estou vendo Deus, ainda hoje, que bate a porta e entra. A música vamos ouvir agora, com a nossa irmã Noemi Marcelino, nos fala precisamente desse Deus que se revelou em Jesus Cristo e mostrou o seu amor de uma maneira totalmente fora dos padrões, fora do comum, porque Deus é fora do comum. Nós é que somos comuns, somos chamados a meditar nesta palavra, nesses gestos de Deus e entregar as nossas vidas a Ele. O pastor estava falando sobre o altar e quando ele estava meditando sobre as palavras dele aqui nesse momento, eu me recordei que assim, no finalzinho do culto, no primeiro culto, eu estava lá embaixo, vindo, caminhando, e os irmãos estavam cantando uma música que eu não me estou recordando agora, mas eu fiquei imaginando como será lá no céu, como nós cantaremos lá no céu, com milíades e milíades de vozes, aquela coisa fantástica, fabulosa. Se cantamos tão bem aqui, lá com certeza, eu e muitos outros, que não têm a voz tão afinada quanto a irmã que acabou de cantar, lá com as nossas vozes transformadas, glorificando ao nosso Pai. Gostei do Vozes Transformadas, é a minha chance. Bom, então eu digo que é a nossa chance, né? De lá com as nossas vozes transformadas, glorificando ao nosso Pai. E andava então eu pelo corredor e olhei para o céu, mesmo com
a nuvem cobrindo o sol, eu pude sentir a alegria dos irmãos aqui cantando na parte da manhã e pensar: como é bom estar na casa do nosso Senhor, aqui nesse céu que nós estamos vivendo. Passamos por problemas, como o pastor mencionou há pouco, vivemos dificuldades, mas o nosso Deus é digno de todo louvor, de toda glória nossa aqui, mesmo com as nossas vozes, né, pastor, desafinadas, né? Glorifiquemos ao nosso Pai, lá do fundo do nosso coração, mesmo não sabendo cantar tão bem assim quanto a irmã cantou e tantos outros que tão maravilhosamente canta, né, Michele? Uma voz perfeita, limpa, a gente consegue ouvir com suavidade. Nós vamos cantar esse hino, meus irmãos: a Deus demos glória, mas a gente tem que dar glória com todo fervor. Seu Filho bendito por nós todos deu, a graça concede a qualquer pecador, abrindo-lhe a porta de entrada dos céus. Esse é o céu agora, nesse momento. Nos coloquemos de pé e glorifiquemos então ao nosso Pai. Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações. Gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração do que buscam o Senhor. Recorra ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua graça. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou.
Convido o nosso irmão José Eduardo Brazão para vir aqui e orar, afirmando mais uma vez a gratidão dos nossos corações por tudo aquilo que Ele é para nós, sobretudo pela libertação dos nossos pecados. Meu Senhor e meu Deus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor, na manhã desse dia. Senhor, muito obrigado por tudo que tens feito por nós, Senhor. Desde que ainda éramos, Senhor, na barriga da nossa mãe, ainda em formação. Eu te dou graças por tudo, te dou graças ainda porque as tuas misericórdias se renovam a cada dia. E ai disso se não fosse verdade, seríamos todos consumidos. Senhor, eu te agradeço por tudo, pela tua igreja, pelos nossos pastores. Dai-nos, Senhor Deus, um dia maravilhoso. Amém. Na tua presença. É o que nós te rogamos e desejamos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, por quem oramos. Amém. Amém. No boletim de nossa igreja que você tem em suas mãos, há algumas informações sobre a nossa vida aqui todos os dias. A nossa igreja funciona, vamos dizer assim, todos os dias, de 8 da manhã às 11 da noite. É uma coisa quase que inadministrável, porque está tudo acontecendo aqui. Alguns só conhecem a igreja dos domingos, ou por uma limitação de ordem prática, ou por outros interesses, mas estamos aqui sempre abertos. Horas de oração, aconselhamento, cultos. Amanhã teremos culto às 19 horas. Pastor Alceni está falando sobre os profetas. Amanhã continuará seu estudo sobre Jeremias. Na quarta-feira, começa que horas a quarta-feira? A quarta-feira começa, publicamente falando, começa às 4 horas da tarde. E começamos na semana que passou a nossa empreitada de ler a Bíblia toda em voz alta. Uns leem em versões diferentes até ao mesmo tempo ali juntos, e outros que não podem ler, ouvem. Então é uma oportunidade para quem pode ler e até para quem não pode ler. A irmã Ruth Silveira participou desse nosso primeiro encontro. Vou pedir a ela que nos fale como foi a sua experiência nesta quarta-feira, junto com o grupo. Pode vir aqui, Ruth, por favor, e o pastor Alcenir procederem a esta leitura. Pode subir também, aqui em cima ninguém morde. Quarta-feira foi muito bom, muito interessante, porque é muito bom a gente ler a Bíblia em voz alta. Eu, por uns probleminhas já de DNA, data de nascimento antiga, já estou com bastante dificuldade de decorar. E me disseram que era muito bom que para desenvolver os neurônios a gente lesse em voz alta. E nada melhor do que ler a Bíblia em voz alta. E foi isso que nós fizemos. Como o pastor falou, realmente lendo em 2, 3 versões, porque às vezes em casa a gente lê, eu no meu caso, leio a minha, aí daqui a pouco começo logo a cochilar. E lendo em voz alta não, a gente ouve, então é um audiovisual. A gente ouve e vê, então tem um pouco mais facilidade de entender e de gravar. Então eu aconselho que todos venham, além da fraternidade com outros irmãos, a oportunidade de conhecer outro pequeno grupo, que é uma coisa muito boa da igreja também. Obrigado, irmã Ruth. Fica aí, então esse estímulo. Você que tiver um amigo, às vezes alguém que não consegue ler a Bíblia, começa a ler ou cochila, como a Ruth mencionou, ou se distrai, pode vir, vai se ler em voz alta. As versões diferentes vão estimulando os neurônios. É uma experiência realmente muito boa. Espero ao Senhor que tenha um projeto esse de vida longa. E logo em seguida, às 7 horas, temos então uma classe com o Alcenir e comigo, em que explicamos, tiramos as dúvidas de quem tem ao ler a sua palavra, começando às 6 horas. Às 6 horas. E às 19 horas, o culto. Nesta quarta-feira, será um culto da família. Toda primeira quarta-feira é sempre o culto da família. As demais, com o pastor Zé Maurício, é um culto em geral. Mas na primeira quarta-feira de cada mês, assim até o final do outro, se Deus quiser, será dedicado à família. E nesta quarta-feira agora,
Nossa irmã Márcia Noeli, que sempre senta ali no terceiro ou no quarto banco ali, que é a diretora da divisão da polícia, das delegacias de polícia de atendimento à mulher no estado do Rio de Janeiro, vai falar sobre igreja, criança e agressão sexual. É um assunto que parece muito distante, deveria realmente ficar muito distante, mas infelizmente não é distante de nós. Então você pode vir ouvir essa palestra, quem tiver criança pode trazê-la, não ficará ouvindo a palestra, vai ter alguém para cuidar dela em outro lugar aqui. Nos demais dias de quarta-feira são os nossos cultos regulares de oração e estudo da Bíblia, que o pastor José Maurício Cunha do Amaral coordena. E temos outras atividades, e quero chamar a atenção para esta que aparece na página 5 do nosso boletim, aí no item, na coluna 2, Ministério da Terceira Idade. O nosso Ministério com a Terceira Idade está preparando um grupo de apoio a cuidadores familiares. Centro da Família, Programa de Ajuda ao Cuidador Familiar. Precisamos saber quem se interessa por esse assunto, quais as condições na sua família, se é esse grupo de pessoas. Então, Margarete, fique em pé, por favor. Após o culto, você pode procurar a ela, obter mais informações, ver como você pode contribuir, participar e ser ajudado também por este ministério. Há outras informações aqui que os irmãos podem ver. E lembro, então, que no próximo domingo, 18 horas, teremos aqui a estreia do documentário Itacuruçá, um retrato aos 75 anos. Foi feito por um artista, membro de nossa igreja, cineasta, que registrou, como ele percebeu, o ano de nossa igreja no seu 75 anos. Vale a pena, ficou muito bonito. É um documentário que bem representa a nossa igreja. Acho que os irmãos vão gostar. Vai ser, então, a primeira vez que vamos ver o filme, no domingo, às 18 horas, antes, portanto, do nosso culto normal e regular. Chama atenção também para o nosso culto dos formandos, dia 26 de fevereiro. Você dirá, mas está muito longe? Não, não está longe, porque queremos fazer uma coisa bonita, solene, com convite, beca, música especial. Queremos fazer algo bonito, de gratidão a Deus, porque, entre outros motivos, alguns formandos de 2011 não tiveram formaturas, ou porque a sua escola não promoveu, ou porque não teve dinheiro para pagar os custos que são às vezes muito altos de participar das festas. Queremos fazer uma festa aqui para agradecer a Deus as vitórias que os irmãos conseguiram no primeiro grau, ou ensino fundamental, no ensino médio, no superior, na pós-graduação, num nível técnico, qualquer curso que você tenha feito, e diz, pô, foi Deus que me permitiu alcançar a vitória. Então, venha agradecer. Então, você tem que mandar um e-mail para mim, está aqui o endereço, israelbelo@gmail.com, para que nós possamos planejar, ver como devemos fazer, para que seja tudo muito adequado, solene, bonito e que expresse de fato a nossa gratidão diante de Deus. Agora, então, nós iremos participar de nosso tempo de gratidão tornada efetiva através de nossos dízimos, nossas ofertas. Aqui na frente, os irmãos que não pegaram dos seus carnês, quando vierem trazer as suas ofertas, poderão pegar. Há carnês de diferentes valores, alguns sem valor algum, para você participar. Um dia alguém me disse, eu não fui lá na frente pegar, porque eu tenho vergonha. Não há problema, já resolvemos isso também. Estão lá à porta, os que têm vergonha de vir aqui, podem pegar o seu carnê lá. Por que carnê? Para simplificar, só isso. Se você quiser fazer de outro modo, não há problema. Mas buscamos apenas simplificar e planificar. Embora seja um carnê, repito, não é pago no banco, no sentido de carnê de banco. Chega, destaca e entrega ao caixa. Não, não é esse tipo de carnê, porque isso tem um custo e nós não quisemos ter esse custo. Já queremos levantar recursos e baixar os custos. Mas então, se você quiser pagar no banco, você pode pagar, fazer um depósito bancário, estão ali os números da conta da igreja. É uma maneira de lembrar você do seu compromisso de, então, participar conosco. Então, se você veio preparado, poderá se levantar e colocar aqui nessas salvas a sua contribuição, ou dízimo, ou a sua contribuição para a ação social, ou para o fundo de ação missionária, ou para o templo. Temos muitas oportunidades, porque são muitos os
desafios. É assim que então faremos nesse instante. O casal pode levar então as salvas. Nós iremos agora receber algumas pessoas, 3 na verdade, que desejam ser membros de nossa igreja, já tiveram uma entrevista comigo e eu encaminho aos irmãos para tanto. Chamo então aqui a irmã Geisa Maria Carvalho e o casal Andréia Azevedo. Pode vir com a filhinha. Patrícia e André. Bom, a irmã Geisa tem atuado durante alguns anos, embora originariamente seja batista, na Igreja Evangélica Missionária Maranata, aqui em nosso bairro. Está aqui conosco já há alguns meses e deseja então pedir a sua transferência para cá como aclamação. Explico aos que não conhecem ainda o sentido da palavra. Aclamação é quando uma igreja batista reconhece o batismo por imersão celebrado em outra comunidade de fé, para uma pessoa com a consciência daquilo que assim fazia. Se chama então aclamação. Outro modo é transferência, quando é de uma igreja batista para uma outra igreja batista. E o batismo, como nós já bem conhecemos. Os que são favoráveis, que recebamos a irmã Geisa Carvalho, então, como membro de nossa igreja, levantem, por favor, uma de suas mãos. Muito obrigado. Daqui a pouco vou lhe dar um abraço, então, por isso, não é? Os que são favoráveis que recebamos, então, este casal, Patrícia e André, também por aclamação, eles que se converteram na igreja Projeto Nova Vida de Irajá, estão aqui conosco já, quanto tempo? Desde dezembro, no começo de dezembro, bastante... todos os cultos, participando ativamente, conversamos muito sobre as nossas diferenças, e é muito interessante, a semana que eu conversei com outra família que vem para cá, em que eu falei das diferenças, ela disse, mas é isso que eu procurava, era isso que eu queria, então por isso que estou vindo para cá. Então, né? E também é verdade no caso de vocês. Então, os que são favoráveis que recebam essa família, só os 2, porque os outros não são ainda batizados, então que levante também uma de suas mãos, por favor. Muito obrigado. Agora vou dar um abraço neles em nome de vocês. Vocês permitem isso? Concordam? Deus abençoe a senhora aqui conosco. Deus abençoe você aqui, Patrícia. De igual modo, André. E vocês também, né? Então, todos podem, então, se assentar. Nós vamos dar sequência ao nosso culto. O pastor Zé Maurício vai estar aqui ao meu lado agora e vai nos conduzir num instante de intercessão por algumas famílias e por você que se encontra aqui e tem algo a apresentar diante do nosso Deus. Nesse instante nós estamos também com uma notícia do falecimento do tio do Fernando Santos, esposo da Patrícia, por quem nós oramos também, e hoje se deu o seu falecimento. Não temos os dados para apresentar aos irmãos. Quando tivermos, nós apresentamos. Não era aqui de nossa comunidade o irmão que faleceu, mas a sua família, parte dela era daqui. É um instante também de nossa intercessão para o consolo de Deus. Eu queria, pastor, acrescentar algumas outras informações, primeiramente em relação a alguns irmãos que
já estão conosco, como é o caso da nossa irmã Nádia, por quem nós oramos durante um longo período, que ela esteve ali internada no Hospital Quinta Dor, e ela hoje pôde então já estar conosco no culto. Deus abençoe a irmã, lhe dê uma plena recuperação. Também a irmã Eloá, que está em tratamento de saúde. Tivemos essa semana também com o pastor Alcenir visitando o nosso irmão diácono Neide Oliveira. O Ney está reagindo bem a um segundo AVC que teve, sendo cuidado pela sua família, com muito carinho, e muito interessado pelas coisas da igreja, né? Então levamos alguns boletins, ele disse: eu quero saber de tudo que está acontecendo lá. Então nós vamos levar para ele então a revista que foi publicada agora no início do ano, com as informações do ano passado. E também eu disse a ele que nós vamos separar sempre semanalmente os boletins para fazer chegar às suas mãos. Mas na quinta-feira passada, na terça-feira passada, estivemos ali no Hospital Quinta Dor e encontramos a irmã Vera de Souza de alta, e então fizemos ali um acompanhamento junto a ela e a sua família, justamente com o nosso irmão Edival, e depois voltamos lá alguns dias depois, porque ela teria que fazer uma revisão no ambulatório da cirurgia que havia feito, né, já por várias vezes. Como os irmãos já conhecem o seu quadro clínico, mas lamentavelmente não houve assim uma evolução, uma melhora, e ela então outra vez ficou internada. Ficou muito triste, muito abatida, com quase 90 dias de internação ali naquele hospital. Então vamos continuar orando pela vida da Vera, pela vida da Nádia, da irmã Eloá, de outros irmãos, né? Pela família do Fernando, como o pastor informou agora, que está enlutada. Que Deus possa trazer então às famílias da nossa igreja o conforto e o consolo tão necessários na hora da nossa dor e das nossas perdas. Nós vamos fazer a leitura deste texto, o texto de Hebreus, que nos fala sobre a soberania do sumo sacerdote, que é suficientemente capaz, né, de levar sobre si todas as nossas dores, todas as nossas angústias, como diz o texto aí. Vamos fazer então esta leitura e vamos cantar este cântico, pastor, que o pastor disse no primeiro culto que ele muito aprecia. Eu também gosto sobremaneira deste cântico, porque ele diz lá no seu estribilho: se o trovão e o mar se erguendo vêm, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. É hora, querido, querida, de descansarmos no Senhor. Talvez você esteja atravessando um momento de angústia, um momento de expectativa, um momento de tristeza, um momento de perda, mas o Senhor está com você, o Senhor está comigo, com cada um de nós, e este é o momento em que nós podemos descansar, como diz o poeta aqui nesta canção, descansar nos braços do Senhor. Vamos ler o texto, vamos adorar o Senhor. Se você desejar vir aqui à frente, quero convidá-lo a estar aqui para este momento de oração. Pedir o pastor Roberto para estar aqui juntamente comigo para esse momento de intercessão. Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. Portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu.
Obrigado, Senhor, porque podemos descansar em Ti. Obrigado, Senhor, porque a nossa confiança não está depositada em homens, mas no Deus do impossível. Obrigado, Senhor, porque até mesmo nos momentos em que nós nos sentimos vacilantes, a mão do Senhor está sempre sobre nós, nos ajudando na nossa caminhada. Obrigado pela presença da Nádia aqui nesta manhã. Obrigado a Deus porque o Senhor continua agindo em nossas vidas. O Senhor continua, ó Pai, nos abençoando. O Senhor continua nos confortando, nos animando, nos curando, nos fazendo olhar mais adiante. Mas mesmo assim, Senhor, nesta manhã, com certeza, alguns que aqui estão com seu coração entristecidos, apertados, preocupados, inseguros. E te pedimos então, Pai, nesta hora, que o Senhor nos acolha e que o Senhor possa, ó Pai, tomar-nos em Tuas mãos e abençoar a todos quantos necessitam de uma bênção, seja em qual área for da sua vida. Amém, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Jeová Rafa, o Deus que cura. O Senhor é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Amém, Senhor. Por isso nós continuamos confiando no Senhor e recomendamos, ó Deus, de todo o nosso coração e com toda a nossa humildade, aqueles irmãos e irmãs que necessitam do favor do Senhor nesta hora. Pedimos ao Senhor, abençoa-os, ó Pai, por misericórdia. Abençoa-nos, ó Deus, por misericórdia. Amém, Senhor. E continua falando ao nosso coração e recebendo, ó Deus, assim a nossa gratidão por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém, Senhor. A irmã Noemi então vai nos falar de uma outra realidade propícia para esse momento, vai reafirmar a fidelidade de Deus para conosco. É uma canção que exalta esta realidade. Vamos ouvi-la então com atenção. Eu andarei com meu Senhor, confiarei em seu amor, a sua mão me guiará. Meu Senhor pra sempre estará. A morte atroz enfrentarei. Não há temor com Jesus meu Rei. E pelo
Essa semana nós lemos a história de Abraão. Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia para a abertura dessa história. E depois, enquanto ouvimos uma música que o irmão Sérgio vai tocar, nós poderemos ver um mapa da jornada de Abraão desde Ur. Esse mapa vai estar projetado, mas você também pode vê-lo na sua Bíblia. A maioria das Bíblias tem ao final um mapa. Você pode então abrir esse mapa, talvez o primeiro mapa que aparece, contando um pouco desta história, desta jornada de Abraão desde Ur. Eu lhe convido então a abrirmos juntos o livro de Gênesis, capítulo 11, versículos 28 e seguintes. Arã morreu antes de seu pai Terá, na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Abraão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Ela era filha de Arã, pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, a fim de ir para a terra de Canaã. Foram até Arã e passaram a habitar ali. E o Senhor Deus disse a Abrão, isso nós então veremos daqui a alguns instantes, e o mapa então vai nos ajudar a nos transportar um pouquinho para esse tempo há 4.000 anos decorridos. Como sabemos, a história de Abraão, ainda Abrão, começa em Ur, perto do Golfo Pérsico, e termina em Macpela, onde fica a caverna onde foi enterrado em Hebron. Ur é Ur-Kasdim. Hoje a cidade ali localizada se chama Mugair. Era Ur, ao tempo de Abraão, 2.000 anos antes de Cristo, 4.000 anos antes de nós, uma cidade caldeia politeísta a 300 quilômetros de hoje Bagdá. E Macpela é a caverna da sepultura de Abraão que ele comprou dos filhos de Et, como lemos no Antigo Testamento. Então, em Ur, por volta do ano 2000 a.C., Abraão é chamado por Deus para uma missão especial. Não temos em Gênesis a narrativa dessa chamada, mas Estevão, no capítulo 7 de Atos, que nós lemos também essa semana, quando registra a história do povo, diz que Deus chamou Abraão desde Ur, Atos 7, 2 a 3. E após essa chamada, Abraão começa então a peregrinar. Depois de passar por alguns lugares, a sua primeira parada é em Arã, hoje Altin Bazak, na Turquia, distante quase 1.000 quilômetros do seu ponto de partida, que foi, como já vimos, Ur. A primeira viagem, portanto, de Abrão, Ur, aqui à direita, aquele
ponto mais forte na linha tracejada, obrigado, Jean, foi em direção ao norte. Lá em cima ele encontra isso, Arã ou Arã. Aí ele faz a sua primeira parada. E a partir daí ele começa então a descer em direção ao sul. Ele passa, depois de ficar alguns anos nessa cidade, alguns calculam que 5 anos, morando aí, ele passa por essa cidade, passa por Damasco, aí está Damasco, provavelmente, não temos esse relato, e atravessa o rio Jordão pela terra dos samaritanos e chega a Siquém, hoje Tel Balata, um subúrbio de Nablus, hoje uma região da autoridade palestina, nos sopés dos montes Gerizim e Ebal. Lembremos que Siquém, nessa época, era o centro religioso dos cananeus e ali se adorava sobretudo o deus Baal Berti, que significa Deus do pacto. Em Siquém, Abraão ergue o seu primeiro altar, pelo menos altar que nós conhecemos. Deus renova a sua chamada com ele, e isso acontece outras vezes. Acontece em Betel, hoje Baitim, perto de Jerusalém. Betel quer dizer casa de El, outro deus cananeu. E a viagem continua em direção ao sul, até chegar ao Negev, bem no extremo sul do hoje estado de Israel. Alcançando o extremo sul, ele começa a subir outra vez, chega de novo a Betel, a Hebrom, e em Hebrom a sua chamada tem os contornos mais definitivos, Gênesis 15, 18, e bem definidos, bem claros em Gênesis 17, 4 a 8. A experiência de Abraão tem 2 lances significativos. Um que se repete, que é a sua chamada. É interessante que Deus chama Abraão, renova sua aliança com ele 7 vezes. E o outro momento dramático é quando Deus pede a Abraão que sacrifique o seu filho. Por isso fiz questão de falar dos deuses cananitas, porque entre os cananeus era comum que os deuses pedissem, ou as pessoas se entendessem pelo seu sistema religioso, que deviam sacrificar os seus filhos, sacrifício humano, ao seu Deus. Neste contexto, então, Abraão, fundando o monoteísmo, a crença num só Deus, sem crença em outros deuses, mas num só Deus, porque os demais são feitos por mãos humanas, como lemos no mesmo Antigo Testamento, reafirmado no Novo Testamento. Abraão recebe esta palavra de Deus: leva o teu filho Isaque para o alto do monte e lá o sacrifique. Para nós hoje é moleza ler essa história, porque ler uma história que já sabemos o final, e o final é feliz, não tem sofrimento nenhum. Mas para Abraão não foi uma novela das 8. Para Abraão foi um pedido real que o deixou confuso, perplexo, melhor dizendo, mas ele se dispôs a obedecer. Quando o filho pergunta: pai, cadê o cordeiro? Tem aqui o fogo, tem aqui a lenha, tem aqui a corda, ali em cima está o altar. Mas você não acha que está faltando alguma coisa? Quando Abraão diz Deus proverá, aqui nossa imaginação pode voar. Quem estava dizendo isso? Ele estava dizendo o seguinte: não sei, mas eu vou obedecer ao que Deus está me pedindo. Pensam alguns que Abraão entendia que Deus ia dar um jeito e o seu filho não ia ser sacrificado. Eu não penso desse modo. Eu penso que ele não sabia. Que Deus pediu, ele se dispôs a fazer. E foi até as últimas consequências. Deus, na verdade, pôs Abraão à prova. E Abraão passou por esta prova. É uma história extraordinária. Imagine Isaque amarrado no alto da mesa do sacrifício, a mão do seu pai, já presa, com a faca na mão, o cutelo na mão, aquele movimento já para força, para cortar o corpo do seu filho. Então Deus outra vez fala que não queria aquele sacrifício, porque Deus não aceita sacrifícios humanos. O único que ele aceitou foi o de Jesus. Depois
dessa experiência, talvez no Monte Moriá, o mesmo monte onde talvez Jesus tenha sido sepultado. Parte dali, Abraão se localiza em Berseba. Seu filho vai viver no Negueve, ao sul. E os dias finais de Abraão se aproximam. Ele enterra a sua esposa em Hebrom, num lugar que ele comprou dos filhos de Et, como já mencionei. Aos 127 anos morre sua esposa Sarai, e ele morre aos 175 anos de idade, velho e farto de dias. A história de Abraão nos suscita uma pergunta, entre tantas. Eu tive dificuldade de preparar essa mensagem, porque era uma torrente de possibilidades, de coisas serem ditas. Eu só posso dizer o que cabe no espaço de 2 sermões, menos de 2 horas. E a pergunta é esta, que o irmão me fez uma vez aqui em nossa igreja: podemos nós ter a mesma intimidade que Abraão teve com Deus hoje, nesse tempo chamado agora, nesse lugar em que nós vivemos? Eu quero responder essa pergunta agora pela manhã e hoje à noite. Espero conseguir terminar à noite. Por agora, eu quero primeiramente destacar dessa história toda de Abraão, dessa sua experiência com Deus, que esse relato dos capítulos, como mencionei, 11 no final até metade do 25, esses relatos nos falam de ações divinas e ações humanas, ações de Deus e ações de Abraão. Por parte de Deus, nós vemos uma promessa insistente, um amor envolvente e uma fidelidade permanente. 3 substantivos: promessa, amor e fidelidade. Por isso eu disse que esta persistência, insistência na promessa se revelou porque Deus renovou a sua aliança, ou a sua chamada, o seu comissionamento 7 vezes. Em Ur, como diz Estevão em Atos 7, 2-3, em Arã, em Siquém, em Betel, em Hebrom. Em Hebrom 3 vezes. A promessa, portanto, de Deus para com Abraão e certamente para conosco é sempre uma promessa insistente. Como lemos no começo desse culto, Jesus está à porta e bate. Enquanto nós não abrirmos, Ele continua batendo. Como está batendo hoje na porta de muitos corações que não o escancararam ainda para receber Jesus e cear com Ele. Vemos, além de uma promessa insistente, um amor envolvente. E penso que esse amor envolvente por parte de Deus se manifesta, sobretudo, nos diálogos que Deus trava com Abraão, sempre Deus tomando a iniciativa. Ninguém conversou tanto com Deus face a face quanto Abraão. E Deus fez isso de vários modos, aparecendo-lhe e revelando a sua vontade. Algumas vezes por meio de diálogos tocantes, que eu chamo de orações de corpo presente, orações diante de um Deus tocável, visível. Essas são as orações de Abraão. Uma delas é uma autêntica aula de como devemos interceder. Quando Deus anuncia que iria destruir Sodoma e Gomorra por causa do seu pecado, Abraão começa a interceder. E como bom semita negociador, ele começa com 50 justos em Sodoma e Gomorra. Quando Deus diz: bom, se em Sodoma e Gomorra tiverem 50, não vou destruir, Abraão baixa um pouquinho a bola e vai negociando, né? Até chegar a 10. Mas nem 10 tinham justos em Sodoma e Gomorra, razão pela qual as cidades foram destruídas. Assim que deve ser a nossa intercessão. É diálogo. Sim, Senhor, não, Senhor, mas não pode ser desse jeito. Vamos lá, Senhor. Terceiro lugar, a história de Abraão nos mostra uma fidelidade permanente por parte de Deus.
Aquilo que Deus prometeu que faria, Deus fez. E é interessante observarmos que a promessa que Deus fez a Abraão, de que ele também pisaria toda aquela terra e a sua descendência, se cumpriu para o próprio Abraão, para os seus filhos e para os seus descendentes até os dias de hoje. A promessa de Deus é uma promessa permanente. Ele não promete hoje, amanhã ele esquece e promete outra coisa. Isso é coisa de ser humano. Mas eu quero também pensar um pouco em Abraão. Acho que nos identifica mais porque é uma pessoa de carne e osso, com uma história como cada um de nós. Deus aparece a Abraão sempre de um modo natural. Na história de Abraão não tem uma sarça ardente, nem um mar se abrindo. Deus é natural. Deus se revela no cotidiano da vida, das coisas comuns da jornada humana, sem nada espetacular. Mas quando Deus aparecia dessa maneira tão comum, Abraão sabia que era Deus. Abraão, portanto, é um homem de uma atenção diligente. Quando Deus o chamou em Ur, talvez Deus tenha chamado outras pessoas também. Quem ouviu? Abraão. Abraão é um homem, portanto, de atenção diligente. Quando Deus se aproximava de uma maneira muito comum, muito natural, Abraão sabia que era Deus, porque Abraão não era displicente. Segundo lugar, além de uma atenção constante para com a palavra de Deus, Abraão era alguém que tinha uma fé não exigente. Abraão sabia que não era justo. Abraão não baseava a sua oração na sua bondade. Mesmo quando ele ora pelos moradores de Sodoma e Gomorra, ele não exige. Ele estava pronto para receber o não de Deus. Tanto é que após o 10º número, ele não continua negociando. É por isso que Abraão ergue altares a Deus. E quando olhamos esses altares, são vários. Há um altar que ele erige em Siquém o primeiro, depois em Betel, depois em Hebrom, depois em Berseba. Nós observamos que ele nada exigia. O altar era um fim em si mesmo. Não é como às vezes o meu louvor. Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és bom. Já que o Senhor é maravilhoso e bom, me dá o que eu estou te pedindo. Não é assim que a gente ora? Uma oração só de louvor, uma oração só de agradecimento, parece uma oração incompleta, né? Não, essa é uma oração absolutamente completa, porque Abraão é alguém que confia, e quem confia não precisa exigir. Terceiro, Abraão é alguém de obediência persistente. Era um homem de atenção diligente, era um homem de fé não exigente e um homem de obediência persistente. Mesmo se aquilo que Deus lhe pedia absurdo lhe parecesse, como no caso um filho sacrificado na pedra, Abraão é alguém que se dispôs a obedecer. Abraão não recebia tal ordem como absurda. Se veio de Deus, não podia ser absurda. Se Deus estava pedindo, era para ser obedecida. Podemos nós ter a mesma intimidade que Abraão teve com o Senhor? Eu quero lhe fazer, me fazer, nos fazer 3 perguntas. Primeira, estamos nós como Abraão atentos para ouvir a voz de Deus? Ou estamos tão mergulhados na nossa cultura da superficialidade que nunca ouvimos Deus e jamais o vemos? Há uma história no capítulo 18, versos 1 a 5, que vale a pena marcar e depois ler com calma. Aparecem 3 homens na tenda de Abraão. 3. E olha o que Abraão diz: Senhor Deus, não vá embora. Numa versão atualizada por mim. 3. Ele ora: Senhor Deus. Ou seja, Abraão era alguém
que não estava mergulhado na cultura de sua época e, portanto, podia ouvir a voz de Deus e podia ver Deus. Abraão percebeu que aqueles 3 homens era Deus em forma humana, porque Deus nem sempre tem a cara de Deus. Se Deus me aparecesse no meio de um furacão, eu escutaria. Se durante a noite tivesse um sonho completo com sua palavra, com todo o conteúdo, eu escutaria. Não há nada disso em Abraão. 3 homens lhe aparecem. Atento, Abraão viu Deus e o ouviu. Se queremos ter a mesma intimidade que Abraão teve, devemos igualmente estar atentos à voz de Deus. Segunda pergunta: como se caracteriza a nossa fé? É uma fé exigente ou uma fé confiante? Porque aquela que exige, na verdade, se coloca no lugar de Deus. Mas aquela que confia, sabe quem Deus é e deixa Deus fazer. Qual é a nossa motivação? Porque é aí que as coisas se definem para cultuar a Deus. Por que o sacrifício de Caim não foi aceito e o de Abel foi aceito? Que Caim era pior do que Abel? Era mais pecador do que Abel? Ou porque Abel era mais bonzinho que o seu irmão? Não. O que define a aceitação do nosso louvor por Deus é a nossa motivação, a nossa intenção, que nunca deve ser de um amor, como diríamos na linguagem popular, interesseiro. Nunca um louvor que dá com a mão e espera com a outra, porque isso não é confiança. Terceira pergunta: como é que eu estou no quesito da obediência a Deus? Se Ele me mandar para uma terra diferente, eu vou? E se pior ainda, Ele me mandar para uma terra diferente, não falar qual é, e diz: eu vou lhe mostrar no meio do caminho, eu vou? Será que nós lemos a palavra de Deus para ouvir quais são as instruções de Deus? Ou quem sabe para achar uma brecha que autorize a nossa desobediência? Um exemplo que mostre que podemos fazer errado, como aquele da Bíblia também fez, está na Bíblia. Devemos ler a palavra de Deus para saber quais são as instruções de Deus para nós. Eu vou responder essa pergunta ainda à noite, mas vou apenas lembrar: nós podemos ter a mesma intimidade de Abraão se estivermos atentos diligentemente a Deus, a sua palavra, aos seus assuntos. Se a nossa fé for confiante, não exigente, e se a nossa obediência for verdadeira, sincera e franca. Mas eu vou terminar como vou começar hoje à noite. Abraão nos extasia com as suas qualidades. Não por outra razão, a Bíblia menciona o nome de Abraão 200 vezes. 80 no Novo Testamento, 20 na boca de Jesus, 20 na palavra de Paulo, 15 só na carta aos Hebreus. E quando Paulo menciona 20 vezes Abraão, 11 estão na mesma carta de Romanos. E dessas 11 de Romanos, 9 estão no capítulo 4. Se você não leu o capítulo 4 essa semana, eu peço a você o favor de ler hoje. Eu vou ler 3 sessões para vocês. E leio na tradução a mensagem de Eugene Peterson. Me tocou profundamente nas 2 versões que li. E nos ajuda a entender se podemos ou não ter intimidade com Deus como Abraão teve. Primeiramente, capítulo 4, versos 2 e 3. Se Abraão tivesse sido aprovado por Deus pelo que fez, ele poderia ter recebido crédito. Mas o que temos é a história de Deus, não de Abraão. Abraão acreditou que Deus podia torná-lo justo, em vez de apelar para a sua própria justiça. Segunda sessão, Romanos 4, verso 17. Ainda na mensagem. Chamamos Abraão de pai, não
porque Deus lhe tenha dado atenção por ter vivido como santo, mas porque Deus agiu em Abraão quando ele não era ninguém. E a segunda e a terceira seção última, Romanos 4, 23 a 25. É por isso que se diz: Abraão foi declarado justo diante de Deus ao confiar que Deus o justificaria. Mas não é só Abraão, o mesmo acontece conosco. O mesmo é dito a respeito de nós, que aceitamos e cremos naquele que trouxe Jesus à vida, quando de igual modo não havia mais esperança. O Jesus que foi sacrificado fez-nos aceitáveis diante de Deus, tornou-nos justos diante de Deus. É por isso que eu apreciei muito a expressão de Peterson na sua tradução, quando diz que nos capítulos 11 a 25 de Gênesis, nós não temos a história de Abraão, nós temos a história de Deus. À noite eu vou mencionar que Deus quer escrever conosco uma história sagrada. Espero contribuir para que encontremos essa resposta, por causa de algo que é muito singular. Não vou desenvolver nem agora nem de noite, quem sabe em algum outro dia. Moisés viveu aproximadamente no século 14 antes de Cristo. Legou-nos os 10 mandamentos, um código de leis que todos devemos seguir. Abraão não conheceu essas leis. Viveu no século 20 antes de Cristo, arredondando 5 séculos antes. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos mais a ver com Abraão do que com Moisés. Jesus é chamado de filho de Abraão. Abraão é graça de Deus. Como Jesus é graça de Deus. Precisamos da lei? Precisamos só para mostrar o nosso pecado, mas precisamos de Abraão. E, sobretudo, precisamos de Jesus. Nesse sentido, Abraão antecipa a vida de Jesus, porque Abraão é alguém que vive pela graça, não pela lei. Penso que, infelizmente, nós não temos percebido a distância cronológica entre Abraão e Moisés. E por não termos percebido, também não notamos a distância que há entre a graça e a lei. É algo para a gente pensar. Abraão é alguém que não age segundo a lei, porque não conhecia a lei, não havia lei. Por isso não exigia, mas já sabia que era pecador, mesmo que não houvesse ainda a lei. Abraão nos revela quem nós podemos ser. Quando a Bíblia do Novo Testamento diz que devemos crescer à estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo, nós temos um exemplo de que isso é possível. Esse exemplo é Abraão. E aqui poderíamos começar uma outra mensagem sobre Abraão. E mais uma outra mensagem. É um homem que de fato nos coloca no caminho da graça, no caminho de Jesus. Até mesmo o drama do quase sacrifício do seu filho antecipa o grande sacrifício de fato realizado por Jesus na cruz. Abraão não poderia ter feito aquele sacrifício, mas Deus precisava receber o sacrifício de Jesus para que nós pudéssemos ser perdoados. O hino que vamos cantar agora nos diz precisamente isso. As estrofes são perfeitas no seu encadeamento. Cantamos essa música muitas vezes na abertura de um culto, mas ela é completamente adequada para o seu final, em que somos concitados a louvar o Deus de Abraão. Aí nós vemos nas estrofes o que é que Deus faz, como fez Abraão e faz a nós. Nós também podemos ficar em pé agora, podemos ter a mesma intimidade com Deus que Abraão teve. Vamos cantar como nossa oração.
E então que o Deus de Abraão e o Deus de Jesus Cristo cubra as nossas vidas com o amor dele, com a graça de Jesus Cristo, com a consolação do Espírito Santo, hoje e sempre.